Como vocês podem ver, eu fui beber também da fonte da Disney, né? Então, esse slide de abertura, para quem não conhece, é um desenho animado fantástico dos estúdios Pixar chamado Soul, que em inglês significa alma. E eu recomendo muito que vocês assistam esse desenho. Ele retrata muito bem a questão dos espíritos, né? A nossa vida na espiritualidade. Lógico que, por ser um desenho da Disney, né? Ele tem uma base de uma doutrina espiritualista mais oriental. Então, vão ter coisas no desenho que a gente vai ver lá mais focadas nessa parte espiritualista oriental, mas é sensacional, é diversão e aprendizado para a gente. Então vamos fazer essa jornada juntos, gente. A gente vai aprender um pouquinho sobre os espíritos, quem são e como vivem. E aí a primeira pergunta que eu faço a todos aqui, para a gente fazer e a gente dar essa resposta para nós mesmos, né, aqui em pensamento. Quando falamos em espíritos, o que que nos vem à cabeça, né? A primeira coisa que aparece para a gente é a questão de fantasma, né? Então, o fantasma está relacionado a coisas sobrenaturais, ao desconhecido, superstição. Aqui tem mais alguns exemplos de desenhos animados que a gente, os mais antigos aqui vão se lembrar do Gasparzinho aqui no canto inferior esquerdo. Tem o Penadinho da Turma da Mônica, né? E aí a gente tem também aquele inconsciente coletivo que, quando a gente fala em espíritos, fala, os anjos, os demônios, né? Então vamos ver o que que é tudo isso, né? Então vamos buscar na fonte que nos traz essas informações de conhecimento. E aonde que está a nossa principal fonte? Através do nosso querido Kardec, né? Então eu trouxe também um cartoon do Kardec aqui, que eu achei na internet, achei muito legal, e ele diz para a gente, né, que nesse estudo a gente vai ver que não é nada disso, né? Tem toda uma explicação lógica por trás e eu convido vocês agora para fazer essa jornada do conhecimento comigo, tá bom? Então a bibliografia que eu utilizei para fazer esse estudo foram os 5 livros da codificação de Kardec, as obras de André Luiz, que são os 13 livros da série A Vida no Mundo Espiritual, e um outro livro muito legal também, da Joana de Ângeles, através do Divaldo, chamado Estudos Espíritas. Então, antes da gente dar início no estudo dos espíritos, é importante a gente conceituar algumas coisas. O espiritismo, né, os espíritos trouxeram através de Kardec 5 grandes princípios fundamentais. Então, o espiritismo se baseia, ele tem o seu alicerce em 5 grandes frentes. Então, a primeira, a existência de Deus, que é a causa primária de todas as coisas, o criador do universo, o criador de nós. Quem somos nós? Somos os espíritos. Então, a existência dos espíritos nos traz o segundo princípio fundamental, que é a imortalidade da alma. O terceiro princípio fundamental é o da reencarnação, ou seja, da pluralidade das existências, ou seja, é através das diversas reencarnações que nós, espíritos imortais, que nós vamos ver daqui para frente, nós passamos pelas experiências de aprendizado e desenvolvimento e evolução, tanto moral quanto intelectual. O quarto pilar da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, né? Então a gente entende que existe um mundo espiritual e existe um mundo físico. E além disso, nós temos uma comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade. Então, o tempo todo o mundo espiritual está em contato com o mundo físico. Então, esses são os 5 grandes princípios fundamentais que a doutrina espírita nos traz como alicerces. E hoje nós vamos falar desse segundo pilar, que é o da imortalidade da alma, ou seja, vamos falar sobre os espíritos. Muito bem, quais são os objetivos que eu trouxe para vocês para nos orientar nesse estudo? Primeiro, a gente entender quem são os espíritos, através de um ponto de vista filosófico, científico e religioso, como são esses espíritos, uma interpretação espírita do espírito, e como que vivem esses espíritos, como que é a vida no plano espiritual. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver, que é quem são os espíritos.
Acredito que todos já tenham escutado alguma vez na vida essa frase dessa personagem que está aí na tela, que é o René Descartes, que é um filósofo, cientista, que trouxe aquela expressão: penso, logo existo. E esse é o conceito de espírito mais aceito no meio científico. Então, se a gente fizer uma reflexão agora, para que eu exista, eu preciso pensar, ou seja, existe uma inteligência, uma causa por trás do pensamento, que o pensamento é um veículo dessa causa, e essa causa é a causa inteligente, e que nós, na doutrina espírita, chamamos de espírito. A palavra espírito, ela vem do latim spiritus, e significa respiração ou sopro. Olha que legal, né? Então, já dá essa identidade de movimento, né? Algo que é fluido. No grego, significa pneuma, que metaforicamente descreve um ser. E no hebraico, o termo para espírito é ruach, que modernamente a gente pode simbolizar como psique, né, que vem do grego psiquein, que significa soprar. Então, nós somos o sopro divino, nós nascemos de Deus, Deus nos criou. E aí que a gente vai entender por que nós existimos, né? Deus nos criou com qual objetivo? Com o objetivo da gente aprender a amar, porque nós nascemos do amor de Deus. Então, todo espírito que precisa aprender a amar vai passar por experiências, e essas experiências vão aparecer onde? Através das sucessivas reencarnações, que é a nossa escola da vida. E aqui eu trouxe também a ajuda do meu outro amigo do desenho animado, que todos já devem ter visto, que é o gênio da lâmpada, né? Então, no livro dos espíritos, os espíritos passam para Kardec que a palavra demônio não implica a ideia de um espírito mau, né? Muito pelo contrário. A palavra grega daimon, do qual se origina, significa gênio, inteligência, que aí do árabe jin, da onde vem o nome gênio, né? Se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Né? Então, ao longo da história, nós fomos conceituando certas coisas de uma forma deturpada. Né? E a gente também entende, quando a gente vê a tradução dos evangelhos da Bíblia, né? Que ao longo do tempo, as interpretações que foram feitas não necessariamente foram exatamente como se quis dizer lá no passado, inclusive com a tradução de palavras de uma língua para outra. Né? E Kardec? O que Kardec traz para a gente sobre o espírito? E aqui vale também a gente entender um pouquinho a estrutura do Livro dos Espíritos. Né? O Livro dos Espíritos é um livro de aprendizado muito profundo, tem mais de 1000 perguntas dentro do Livro dos Espíritos. E como que ele é estruturado? Ele é estruturado em 4 livros, né? E num desses livros, que é o livro segundo, que trata do mundo espiritual ou dos espíritos, nós temos das perguntas 76 até a pergunta 613, que trata sobre o espírito. E aqui eu vou trazer um resumo para vocês de os pontos principais para a gente poder dar uma passada sobre a conceituação de espírito pela doutrina espírita. Né? Então, os espíritos trouxeram para Kardec que o espírito é o princípio inteligente do universo. Os espíritos são seres inteligentes da criação. São seres eternos, criados simples e ignorantes, num constante processo de evolução. Porque, como eu falei antes, nós estamos fadados a aprender a amar. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que aprender a amar um dia, para que a gente possa voltar a vibrar naquela dimensão divina, para que a gente possa voltar a nos reencontrar com Deus na sua acepção mais próxima dele, né? Limpando de nós todas aquelas amarras, todas aquelas sombras e todas aquelas densidades que a gente tem no nosso redor, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, porque nós vamos tendo arraigado muito na nossa questão do ego, do orgulho, da vaidade. Né? Então, a gente vai aprendendo a tirar fora essas camadas para que a gente possa evoluir e voltar
a vibrar numa dimensão superior. E nós, como espíritos, o espírito é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade após a morte. E aqui é muito importante a gente frisar uma coisa: não é porque a gente deixou de viver na Terra encarnado que quando a gente fizer a passagem depois da morte, que nós vamos deixar de ser o que somos. Então, nós carregamos conosco toda a nossa bagagem moral e intelectual. Isso está no espírito. Então, se nós plantamos espinhos aqui na vida, nós vamos colher espinhos na vida espiritual. Se nós plantarmos rosas, nós vamos colher rosas. Então, essa é a reflexão que a gente faz. A nossa individualidade se conserva após a morte, porque a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós só estamos aqui de passagem, nós só estamos aqui numa escola. Então, a gente se matricula nessa escola quando a gente nasce, a gente passa a nossa vida inteira aprendendo na sala de aula, algumas vezes repetindo de ano, até que a gente chega num certo momento da nossa vida encarnado com o nosso diploma na mão, que é o momento do nosso desencarne, que é o momento da nossa morte. E nós levamos o que nós plantamos durante essa vida. E também levamos toda a bagagem das vidas anteriores que nós tivemos de experiência. Então, portanto, vamos aproveitar melhor essa nossa experiência no hoje, no presente, para que a gente possa se tornar pessoas, espíritos melhores no futuro, né? E agora vamos tentar entender como que os espíritos nos trazem algumas características e propriedades dos espíritos, né? E continuando no livro dos espíritos, né, Kardec nos traz também nesse livro segundo algumas informações importantes. A primeira informação que ele nos traz é que existem dois elementos distintos e gerais no universo, ambos criados por Deus, o espírito e a matéria. Então, aqui vale aquela epifania, né, da gente falar, poxa, então quer dizer que o espírito e a matéria são separados, então quer dizer que eu posso associar o espírito ao amor e eu posso associar a matéria à luz? Com certeza podemos. Olha que bonito. O nome da casa é Amor e Luz. Por que será que o nome da casa é Amor e Luz? Porque está relacionado com essa base fundamental da criação divina, do espírito e da matéria. O amor que precisa ser desenvolvido, porque nós nascemos do amor de Deus e nascemos para aprender a amar, e a matéria, que no fundo é luz. E a luz, ela vai se condensando até ela ficar visível do jeito que nós conhecemos no mundo físico, né? O espírito, ele também é revestido por um tipo de matéria semimaterial, que nós temos a denominação de perispírito. Como você tem, por exemplo, um abacate. Vamos imaginar, eu acho que todo mundo aqui viu um abacate. Abre o abacate no meio, você tem a semente, você tem a polpa do abacate e você tem aquela camadinha interna entre a semente e a polpa, que é chamado de periesperma, tá? Essa é a associação que Allan Kardec fez quando ele aprendeu com os espíritos da codificação. Então, a conexão que existe entre o espírito com a matéria é o perispírito, que é um tipo de matéria mais sutil que faz essa conexão nas diversas reencarnações. Então, quando o espírito ele não está encarnado, ele está revestido por esse material semimaterial sutil chamado perispírito. E esse perispírito, ao longo da evolução moral do ser, ele vai se tornando cada vez mais sutil. Então, nós vamos evoluindo moralmente e as camadinhas que a gente tem desse perispírito, elas vão sendo dissolvidas, eliminadas, até que um dia nós sejamos espíritos e vamos vibrar numa dimensão mais elevada e mais pura. O espírito, então, Kardec continua trazendo aqui para a gente no livro dos Espíritos. O espírito sobrevive à morte do corpo físico e pode renascer quantas vezes se fizerem necessárias, que é o princípio da reencarnação que a gente vem falando até agora. E quando encarnado, o espírito é chamado de alma.
Então, aqui a gente faz essa distinção. Então, quando alguma pessoa falar, a alma é o espírito, sim, a alma é o espírito encarnado, ok? Um outro livro que é muito bom e traz profundas reflexões para a gente é de um outro autor que é o Leon Denis. Quem não conhece Leon Denis, eu recomendo que façam leituras, porque ele foi um grande estudioso também da doutrina espírita. Ele viveu no final do século XIX, início do século XX, foi um dos grandes auxiliares e também direcionadores da doutrina espírita. E esse é um dos livros dele que mais toca no meu coração, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro, ele, no capítulo 9, Evolução e Finalidade da Alma, Leon Denis traz para a gente que a alma ela vem de Deus, e é em nós o princípio da inteligência e da vida. E pelo corpo fluídico e pelo corpo material, o homem acha-se ligado à imensa teia da vida universal. Então, eu gosto de fazer uma associação, é como se nós fôssemos peixes dentro de um grande oceano que é o universo divino. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós. Essa é uma reflexão muito legal, porque isso mostra que nós, ao mesmo tempo, temos Deus dentro da gente, nós estamos influenciando e sendo influenciado o tempo todo nesse cardume de peixes que está nesse universo, nesse oceano grande que a gente vive, né? E o próprio Leon Denis, ele continua dizendo no livro que cada alma é um foco de vibrações e que a nossa vontade põe em movimento essas vibrações. E vibra-se o quê? Vibra-se o nosso pensamento, vibra-se as nossas emoções. Então, o nosso pensamento e as nossas emoções estão constantemente vibrando. Então, se a gente pegar como exemplo a corda de um violão e a gente começar a dedilhar a corda de um violão, a gente vai extrair um som dessa corda do violão. E esse som é uma vibração que está sendo girada e ele vai se propagar no ar, né? Quando eu aprendo a tocar o violão, eu transformo essa dedilhar das cordas em música, que é agradável, é harmônica para os ouvidos. Agora, se eu não sei tocar o violão, quando eu começo a dedilhá-lo, eu começo a gerar barulho. Então, esse é o exemplo que traz para a gente, e que Leon Denis reflete bastante nesse capítulo dele, que como nós somos focos de vibração, vale essa reflexão. O que nós estamos gerando no nosso violão? Nós estamos gerando música ou estamos gerando barulho? Nós estamos recebendo música ou estamos recebendo barulho das pessoas que estão ao nosso redor? Estamos emanando música ou emanando barulho para as pessoas que estão ao nosso redor? Então, nós somos energia, nós somos vibração. Então, o tempo todo, nós estamos influenciando e sendo influenciado pelo meio onde nós vivemos. Aqui eu preparei um quadro esquemático que eu acho que pode ajudar no entendimento, né, da mente de Deus. Eu sei que é um pouco presunçoso da minha parte tentar vestir o chapéu de Deus aqui, mas vamos tentar entender como que funcionou esse processo, né? Então, de uma forma matemática, de uma forma racional. Eu também sou engenheiro, então para mim é mais fácil entender as coisas em esquemas e gráficos, né? Então espero que ajude vocês também. Então Deus criou duas coisas, como a gente viu antes, o espírito e a matéria. Mas antes do espírito e da matéria, ele criou duas coisas: o elemento inteligente e o elemento material. Do elemento inteligente nasceu um tal de princípio espiritual, e do elemento material nasceu o fluido universal, que é a matéria mais quintessenciada e mais sutil que existe no universo. Desse fluido universal nasceu a matéria bruta, como nós conhecemos, o fluido vital, que traz a vitalidade, né, a energia fluindo, né, no universo, e o perispírito. Quando nós unimos o fluido vital com a matéria bruta, nasce a matéria viva
e animada. E aqui nós temos todos os reinos da natureza. Nós temos desde os vírus, das bactérias, dos protozoários, dos fungos, dos reinos vegetais inferiores, superiores, até entrar no reino animal, desde os mais primitivos até os mais evoluídos, que é a categoria classificada como mamíferos, né? E, durante todo esse processo evolutivo no universo, a gente vai tendo um aprimoramento desse princípio espiritual em todas essas fases do universo. Quando o princípio espiritual já passou por muitas experiências e ele já começa a se envolver por esse derivado do fluido universal, que é o perispírito, aí que nasce o espírito. Então, a partir do momento que nós temos a inteligência já constituída e individualizada, nós somos espírito. E quando nós temos o espírito se unindo com a matéria viva ou animada, nasce o quê? Nasce nós, né? Somos nós, os seres encarnados. Então, espero que tenha ficado claro a todos, para entender um pouco de como que funciona essa divisão que a espiritualidade trouxe para a gente, do elemento inteligente, do elemento material, né? Do princípio espiritual, do fluido universal, até a concepção do espírito e da matéria viva, animada, que vai gerar o ser humano encarnado. Ok? No livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles traz para a gente o seguinte, que os espíritos recebem estímulos e transmitem impressões. O tempo todo nós estamos influenciando e sendo influenciados no meio onde a gente vive, né? Então, é como eu falei antes da corda do violão, nós estamos gerando sons, barulhos, músicas o tempo todo, né? Então, a gente precisa aprender a sintonizar a os nossos pensamentos, né, a nossa inteligência e as nossas emoções nessa faixa vibratória superior, para que a gente possa receber estímulos melhores e também transmitir impressões melhores para o ambiente onde a gente se encontra. E Joana vai mais além. Diz que os espíritos são indestrutíveis e jamais terão fim. Então, nós somos seres eternos. E nós somos seres em constante processo de aprendizado e evolução através das sucessivas reencarnações, através da escola da vida, que Deus nos proporciona com a ajuda dos nossos queridos irmãos espirituais superiores em elevação moral, que participam do nosso processo reencarnatório, nos ajudando a seguir nessa nova seara a cada encarnação. No Livro dos Espíritos, os espíritos trazem para Kardec também uma informação bastante interessante, que o espírito, ele é como se fosse uma chama, um clarão, uma centelha etérea, que varia da cor escura ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro, né? Então, mais uma informação interessante que está no Livro dos Espíritos, que eu recomendo a todos a leitura, porque lá tem muitas perguntas que nos trazem respostas e é interessante que mesmo aqueles que já leram o Livro dos Espíritos em momentos anteriores da vida, se a gente for ler as perguntas do Livro dos Espíritos hoje, nós vamos receber respostas com um viés diferente, como qualquer livro da doutrina espírita que a gente vai ler hoje. Se a gente pegar a série do André Luiz e a gente começar a reler os livros, né, Missionários da Luz, Nosso Lar, Mensageiros, a gente vai ter cada vez mais aprendizados novos que até então a gente não dava atenção, né? Continuando nesse livro dos Estudos Espíritas, a Joana de Ângeles nos traz uma propriedade muito interessante dos espíritos, que nós ainda não conseguimos entender direito como que isso funciona. Mas é como se fosse, como vocês estão vendo aí na imagem, o Sol emanando raios solares. Então, no sistema solar, nós temos um Sol único dentro do sistema solar. Lógico que no universo nós temos vários sóis, várias galáxias, mas eu vou focar só no nosso sistema solar.
Então, no nosso sistema planetário, nós temos um único Sol. E esse Sol emana raios solares, que atinge tanto o planeta mais próximo, que é Mercúrio, até o planeta mais distante, que é Plutão. E no meio do caminho, nós temos o nosso pequeno planetinha chamado Terra, que recebe os raios solares 12 horas todos os dias, né? Então, existe uma propriedade nos espíritos, e que nós ainda não conseguimos entender como que funciona, mas atua-se como os raios solares. Então, os espíritos, quando eles vão evoluindo moralmente, eles passam a ter uma capacidade de se irradiar em todas as direções e vão participando simultaneamente de inúmeros acontecimentos de uma só vez, sem qualquer prejuízo para sua própria integridade e sua própria individualidade. Isso também está no Livro dos Espíritos. E essa propriedade dos espíritos se chama ubiquidade. Então, quem tiver interesse, depois digita lá no Google e procura entender um pouquinho sobre o que é ubiquidade e lê também sobre a ubiquidade nas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque nos mostra que, por exemplo, um espírito de alta evolução moral, ele tem a capacidade de se irradiar ao mesmo tempo para lugares diferentes e atuar em lugares diferentes no que nós entendemos hoje como tempo. Então, é uma coisa interessante, né? Parece que é meio ficção científica, mas é assim que funciona. Um dia nós vamos entender como isso funciona. E aí se explica muito como grandes espíritos benfeitores espirituais estão sempre atuando em nosso favor, aqui no Brasil, ao mesmo tempo que na África, que nas Américas, na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, enfim. É assim que eles se atuam, através da sua irradiação. Eles se dispersam a sua energia, a sua vibração ao mesmo tempo para vários lugares. Um dia a gente vai entender melhor como isso funciona. E aí, nós vamos agora para a parte final desse estudo, que fala como que vivem os espíritos no plano espiritual. E o Kardec, no livro dos Médiuns, traz para a gente, no capítulo 1º, que os espíritos vivem no plano espiritual, que é o espaço universal, é um mundo invisível que nos cerca. Então, ao redor do planeta Terra, nós temos o mundo espiritual. O livro dos Espíritos, na introdução dele, Kardec nos diz que o mundo espiritual é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Ou seja, primeiro existe o mundo espiritual, depois são criados os mundos físicos. E o mundo espiritual e físico, eles são independentes, só que eles reagem o tempo todo um sobre o outro. E nos livros do André Luiz, nós temos histórias e exemplos contados o tempo inteiro, né? Exemplos que nos são passados dessa interpenetração entre os planos físico e espiritual, né? Todos os aprendizados que a gente tem, né? E que faz parte daquele princípio, né? Da comunicabilidade dos espíritos, né? Da mediunidade. Num desses livros dessa série, que é o Evolução em Dois Mundos, André Luiz traz para a gente que no mundo espiritual existem verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmas e a benefício das outras pessoas. Vamos imaginar o nosso planetinha aí embaixo. Ao redor do nosso planetinha, nós temos uma zona escura. Um pouquinho mais distante, né, ampliando essa roda, nós temos uma zona um pouco mais clara. E mais distante, nós temos uma zona mais clara ainda. O que quer dizer essa diferença de tonalidade ao redor do nosso planeta? É a densidade vibracional. Ou seja, quanto mais próximo está do planeta, o plano espiritual, mais denso, a vibração dele é mais densa, é mais pesada. Quanto mais distante está do planeta, a sua densidade vibracional ela é mais leve, mais sutil. E o que se encontra aqui mais próximo do planeta Terra no plano espiritual? As regiões que nós denominamos de regiões abismais, trevosas. Um pouco acima dessas regiões, nós temos o umbral.
E mais lá para cima, nós temos as comunidades superiores. Então, nos livros do André Luiz, vocês vão encontrar todos os estudos e relatos sobre essas regiões. E, como exemplo, quando a gente fala nas cidades ou colônias espirituais, nós estamos falando de Nosso Lar, Alvorada Nova, né? Então, que a gente consegue encontrar na literatura tanto de André Luiz quanto de Caibachu, né? Entre outras colônias espirituais que existem ao redor do planeta Terra, elas se encontram bem naquela região divisória entre o umbral e as comunidades superiores. Então, o que são essas regiões abismais e trevosas? Elas se encontram mais ou menos na superfície ou até mesmo no interior da crosta terrestre. É uma região bastante densa, pesada, onde habitam-se os espíritos menos evoluídos. E ainda o mal prevalece nessas regiões. No umbral, já é uma região destinada ao esgotamento de resíduos mentais provenientes das nossas emoções tóxicas. É a cópia fiel da realidade terrestre. Então, quem assistiu o filme Nosso Lar, que viu o André Luiz logo depois que ele desencarnou durante um tempo, ele estava lá no umbral. Já as cidades de transição, que são essas colônias espirituais que ficam na transição ali do umbral com as comunidades superiores, como eu relatei algumas, né? O sofrimento ainda se faz presente, mas os seus habitantes eles já são um pouco mais esclarecidos. E nas comunidades superiores, né? Nós temos um exemplo, inclusive, num desses livros do André Luiz, chamado Obreiros de Vida Eterna, que ele fala do plano dos imortais. Então, quem tiver interesse, depois dá um Google sobre esse livro, ou busque Plano dos Imortais, que vocês vão ler um capítulo falando exatamente sobre isso. E aqui habitam espíritos devotados ao bem e ao progresso da humanidade. Ufa! Parece, né, que a gente tem pouco tempo, né, para gente conversar. Então eu procurei trazer para vocês um pouco do conceito básico sobre os espíritos, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, através de alguns exemplos que a gente encontra nas literaturas recomendadas. Então era isso, gente. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil para vocês entenderem um pouquinho sobre os espíritos, como que eles vivem, como que eles estão estruturados, e fecho novamente com o desenho do Soul aí. Então, eu recomendo para quem não assistiu que assista, que vale a pena, tá bom? É isso. Obrigado, gente.